Versículo 23 diz uma coisa importante para a gente. Depois de despedir as multidões, Jesus subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho, fazendo o quê? Rezando. Era o Filho de Deus. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele mesmo é Deus. No entanto, por ser também humano, por ter se feito carne, Jesus sabe da importância que tem na sua vida a oração. Ele sabe que como homem de Deus, ele depende de orar, de rezar para fazer a vontade de Deus. O ser humano precisa rezar. O ser humano tem necessidade de rezar. Ontem, ainda abrindo ali os meus e-mails, eu via lá um e-mail que o Rodrigo me enviou. O Rodrigo é jornalista aqui na Canção Nova. Ele mostrando de uma entrevista feita com uma cientista, e na qual ela declarava que os estudos que ela fez mostrava que uma pessoa que rezava tinha mais saúde mental e emocional do que uma pessoa que não rezava. Que a oração ajuda a pessoa a desenvolver as suas capacidades, físicas inclusive, cerebrais inclusive, porque nós fomos feitos para oração. Por que uma pessoa, quando entra numa academia, quando vai ali fazer musculação, quando ela vai fazer uma aeróbica, quando ela vai fazer algum tipo de atividade física, uma natação, qualquer esporte, ela se desenvolve? Por que aquele esforço, em vez de desgastá-la, aquele esforço a torna melhor? Tudo nela começa a funcionar de uma maneira mais perfeita. Ela se fortalece, ela fica mais dinâmica. Por quê? Se ela está fazendo um esforço físico, se na teoria, em comparação com qualquer outra máquina, ela deveria ficar desgastada. Quanto mais você usa um carro, mais desgastado ele fica. Quanto mais um ser humano usa o seu corpo, melhor esse corpo fica. Por quê? Porque Deus nos fez de maneira que esses exercícios sejam bons para nós. Nós fomos feitos para isso. No nosso coração, na nossa mente, nós também fomos feitos para a oração. Poucas coisas fazem tão bem para os nossos afetos e para as nossas emoções quanto a oração. Jesus, depois de despedir as multidões, de ter feito o trabalho do dia, depois de ter ajudado a muitos, depois de ter curado as pessoas, depois de tê-las instruído, consolado seu coração, depois de ter feito todas as suas atividades daquele dia, o que foi que ele fez? Subiu a montanha para junto de Deus, a sós, para orar. A noite caiu e ele continuava orando. As multidões o cercavam, mas ele se retirava e se afastava, porque ele sabia que para fazer o que ele fazia, só sendo um homem de oração. Tem muita coisa na sua vida que você só vai conseguir realizar sendo um homem, uma mulher de oração. Porque é ali, aos pés do Pai das misericórdias, é ali aos pés de Deus que você vai encontrar a força e a sabedoria que você precisa para realizar o seu trabalho. Tem muitas coisas na vida da gente que ultrapassam as nossas forças. Muitas. As nossas forças cotidianas, as nossas forças normais. Com certeza há problemas que você vai vencer. E até vai dizer assim: olha, Márcio, eu venci esses problemas difíceis com uma força minha, natural. É, força sua, natural, mas que foram despertadas por Deus. Que às vezes, sem rezar, essas forças continuariam adormecidas dentro de você. Deus guardou muitas forças dentro do seu coração, mas que elas só se ativam no momento em que nós entramos em comunhão com Ele. Tem coisas na sua vida que sem rezar você não vai conseguir fazer. Você vai ter que recorrer a Deus, pedir a Ele sabedoria, pedir a Ele força. E Jesus ficou ali rezando tanto tempo que os discípulos cansaram. Cansaram e tiveram uma péssima ideia.
uma ideia que eles se arrependeram terrivelmente. Quando eles cansaram de esperar Jesus, pensaram, bom, ele não desce, então vamos embora gente, depois a gente dá um jeito, volta aqui para buscar, ele vai sozinho, ele dá um jeito. E entraram no barco e foram embora. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. E nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Eles entraram no barco e foram enfrentar as dificuldades sem Jesus. Tinha tudo para eles não irem. Primeiro, era de noite. Segundo, à noite o vento muda. E a tempestade às vezes ela chega, mas ela chega assim de uma hora para outra. Era um lago, é verdade, era um lago, mas quando a pessoa percebe que a tempestade está vindo, já veio, já foi, já era, já não sai mais. O vento era contrário, as ondas estavam se encapelando sobre eles e eles estavam correndo um sério risco. Mas Jesus não olha o fato deles terem se afastado sem Ele. Jesus olha os seus amigos que estão necessitando da sua ajuda. E nos momentos mais difíceis daquela noite, Jesus se aproxima deles. É nos momentos mais difíceis da vida da gente, onde parece que a escuridão é maior, que o Senhor vem caminhando ao nosso encontro, quando a gente nem tem condições de ir até Ele. Até quando você me ouvia falar de oração e pensava, ai, mas você não sabe como eu tenho dificuldade para rezar. Mesmo quando a gente tem dificuldade para rezar, o Senhor que tanto nos ama, quando nos vê atormentado pelas tempestades da vida, pelos ventos impetuosos, Ele vem ao nosso encontro. Acima de todo o mal, o Senhor vem ao nosso encontro. É que nós somos tardos para reconhecer que é Ele. Tardos e muitas vezes ingratos. A gente, na hora do perigo, clama pela ajuda de Deus. E Deus manda esta ajuda por mãos humanas. Põe alguém no nosso caminho que abre uma porta para nós. Põe alguém que nos diz a palavra certa. Uma instrução que chega nas nossas mãos sobre coisa que a gente não sabia. A gente rezou, pediu, Senhor, me ajuda. E de repente, alguém nos traz uma informação, um conhecimento que nos ajuda a resolver aquele problema. Às vezes é até uma assistência material mesmo. Um instrumento que é colocado à nossa disposição, um carro que é colocado à nossa disposição, um meio que é posto ao nosso serviço. Às vezes dinheiro que alguém empresta, que alguém dá. São meios que chegam para nos ajudar naquela hora dolorosa. É uma descoberta que alguém faz e vem correndo nos dizer. E quando passa aquele momento de tribulação, a gente, na maior lata, tem coragem de dizer, eu rezei e Deus não me ajudou. É que nós somos cegos para ver que é o Senhor quem se aproximou de nós, por meio da nossa oração, espiritualmente. Mas Ele, sendo Espírito, não tem como nos prover ali diretamente de forma material. Como é que Deus faz para nos ajudar nas coisas concretas e até materiais da nossa vida? Ele move o coração de outras pessoas para nos ajudar. Ele inspira outra pessoa. Ele instrui aquela pessoa. Ele move o coração dela à generosidade. Mas de uma maneira ou de outra, Ele não deixa de nos dar assistência. E precisou que Jesus virasse para eles e dissesse, olha, coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro, voltando-se para o Senhor, disse, Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro caminhando sobre a água. Porque Pedro sabia que Jesus tinha poder sobre o próprio corpo. E sobre o corpo das outras pessoas. Aquele que ressuscitou o filho daquela mulher viúva, não teria também o poder de caminhar sobre as águas? Aquele que multiplicou os pães, aquele que multiplicou os peixes, aquele que transformou água em vinho, que tem força sobre o que é material, não teria força sobre o seu próprio corpo?
e sobre o corpo de outra pessoa, não é que Pedro acreditasse que fosse possível. Pedro sabia. Ele tinha visto. E pediu isso como prova. Se és tu, Senhor, manda que eu vá sobre a água junto contigo. Porque se é Jesus e se mandar, eu irei. Porque se for Jesus, ele disser para mim que eu caminho sobre as águas, eu sei que eu posso caminhar, porque eu vi o que este homem é capaz de fazer. E quando Jesus vira para Pedro e diz, olha, vem. Pedro desceu do barco, começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Só que no momento em que ele se pôs a caminho, os ventos redobraram a sua força. Parece que todas as vezes que nós nos determinamos a seguir Jesus, as tempestades aumentam a força na nossa vida. Você já notou? Se o vento era contrário, agora é que ele bate com força mesmo. Quando Pedro aceitou o convite de Jesus, aí as coisas complicaram. E quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento, para as ondas, para os problemas, ele começou a afundar. Isso acontece igualzinho com a gente. Quando as coisas se complicam um pouco mais na nossa vida e a gente deixa de olhar para Deus para olhar para os problemas. Como é que a gente deixa de olhar para Deus para olhar para os problemas? Vou te dar um exemplo bem concreto. É quando o serviço aumenta e as dificuldades também, e a gente tira até o tempo que a gente usava para rezar, para se dedicar para o trabalho. Isso é tirar de Deus para pôr nos problemas. Os problemas aumentaram, eu já não tenho tempo para rezar. Exatamente. Você está tirando os olhos de Deus para colocar os seus olhos nos problemas. Para de olhar para Jesus e começa a olhar para as ondas que estão batendo contra nós. No momento em que a gente faz isso, nós começamos a afundar. Só que Pedro percebeu a besteira que ele fez. E quando ele viu que ele estava afundando, ele que era pescador, e você não tem a menor dúvida disso, um excelente nadador, porque uma pessoa para poder ir pescar de madrugada tem que ser bom nadador, no escuro, jogando redes na água, como o próprio Evangelho conta, que uma vez eles estavam enchendo o barco, estava com tantos peixes que o barco quase afundou. Uma pessoa que pesca a este ponto, você acha que não sabe nadar? Pedro sabia nadar, mas ele entendeu que naquele momento ele não deveria se salvar a si mesmo, mas deveria ser salvo por Jesus. Então, antes de começar a se debater e com as suas próprias forças tentar voltar daquele mar encapelado, daquelas ondas que o cobriam, daqueles ventos que o castigavam, Pedro ergueu a sua mão e disse a Jesus, Senhor, salva-me. E Jesus olha para ele, sorri e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que você duvidou, Pedro? Porque você duvidou, você afundou. Não era para você ter duvidado. Você deveria ter acreditado e caminhado até o fim. E Jesus o toma pela mão e entra com ele no barco. E no momento em que Jesus entra no barco, a tempestade se acalma. Por isso que eu disse para você, essa palavra nos diz tanta coisa. A nossa vida pode estar arrebentando em tempestades. Mas quando a gente abre espaço e permite que Jesus entre nela, essas vozes, esses ventos, essa tempestade é obrigada a se acalmar. Quando Jesus entra na vida da gente, os demônios têm que ceder. Ele é vitorioso.